Oi, gente, tudo bem? Como vai? Eu sou Daniel Virgnio e no vídeo de hoje eu quero bater aquele papo gostoso com vocês. Então, já pra gente nem começar muito a se enrolar aqui, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e deixar os seus comentários ao longo do vídeo que eu vou falando. Pegue seu chá, seu café, sua água e bora lá bater esse papo. Bom, primeiro eu quero agradecer por todo mundo que tá aqui no canal. Eu tô muito animado, gente, com essa nova era, essa nova etapa que eu comecei desde o ano passado. Para mim é um despertar novo. Esse vídeo ele não tem um roteiro, tá? Então a gente vai começar a continuar falando, a gente vai começar a conversar de algumas percepções que eu tô tendo dos meus movimentos do lado de cá. E aí a gente vai se afinando aqui nos comentários pra saber se do lado daí também tá rolando movimentos assim, tá bom? Combinado? Então já deixa o seu joinha. Seu joinha? Ainda fala isso. Gente, ó, eu ainda tô aprendendo a lidar com o YouTube, toda a comunicação da plataforma, então eu aí confesso que assim, de uns 2 anos pra cá eu comecei a consumir cada vez mais o YouTube, principalmente depois que a Dia TV, por exemplo, começou a ter conteúdos recorrentes, roteirizados, ou então muito bem pensados e planejados. E aí eu tô realmente aprendendo a consumir mais o canal, os canais no YouTube e também a Dia TV. Por aí também, vocês estão acompanhando todo esse movimento que tá acontecendo aqui no YouTube? Eu tô muito animado. Mas falando do conteúdo do Cafofo, a gente vem aí de um momento aonde eu comecei a me redescobrir tanto nos conteúdos das outras plataformas, como principalmente aqui no YouTube, que eu acho que é uma coisa que assim a gente consegue parar e conversar de fato sobre tudo o que vocês quiserem. Sim, a gente pode conversar sobre o que vocês quiserem, e eu acho que esse é o mais legal dos vídeos que quando eu penso pra cá, seja um turno, uma reforma, um skincare, um bate-papo, uma viagem, a gente consegue fazer sem o filtro, sem aquela aceleração que o Reels precisa, que nos vídeos das outras plataformas, que também vocês sabem das plataformas que eu tô falando que geram vídeos. Qualquer outra exige uma velocidade, uma interpretação, um encurtamento, espaço ali na comunicação, e aqui a gente não tem isso. E aí eu acho que é o mais gostoso. Então eu tô muito animado pra gente ter essas conversas. Então é muito importante que vocês engajem com o conteúdo que eu tô fazendo aqui, porque assim a gente consegue, ó, subir. O Cafofo vai subindo, o engajamento, o algoritmo vai entendendo, vai entregando para mais pessoas. Então é muito importante que vocês interajam com os vídeos que estão aqui no Cafofo. E nos comentários é onde vocês têm total liberdade de deixar suas críticas, as coisas que eu posso adicionar nos próximos vídeos, assuntos que vocês acham legais para eu trazer por aqui, tá bom? Hum, comecei falando no começo do vídeo que eu comecei faz mais ou menos, vai fazer uns 2 anos que eu comecei a reorganizar as minhas plataformas, os temas e os assuntos, coisas que de fato eu gostaria de falar, e em muitos momentos eu não conseguia dizer por uma fase, por um amadurecimento que eu tava passando naquele momento. E é muito louco você olhar pra trás e ver que hoje existem outras demandas e outras coisas que você tá amadurecendo na sua vida. Então, agora nesse momento, por exemplo, tô num processo de muitas sessões, né, de terapia, assim, muitas sessões, eu faço uma por semana. E na sessão com a minha terapeuta, com a minha psicóloga, eu tava falando pra ela que uma das coisas que eu quero muito trabalhar em mim é o fato de que eu preciso me identificar comigo. E se identificar consigo é um exercício tão difícil, mas tão difícil, sabe por quê? Porque ao longo de toda a minha trajetória, além de eu ser uma pessoa que não foi educada para se questionar e se promover diante da sociedade, né, se dar frente a coisas da sociedade, eu acho que isso vem muito da coisa dos meus pais e dos meus avós, assim, como um todo, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Só pra vocês terem uma noção, meu pai é o único que fez um ensino superior é, da minha família por parte de pai e por parte de mãe. Nenhuma da família da minha mãe, na geração da minha mãe, fez algo além disso, né? Além do ensino médio ou até ao primário, que na época falavam. Então tudo isso a gente carrega com a gente.
eu venho vendo assim, analisando e observando toda a trajetória da minha família e o quanto que as coisas refletem em nós. E ser protagonista da sua própria história, das suas decisões, saber o limite de cada coisa, seja num relacionamento, seja no trabalho, seja pessoalmente, seja no seu financeiro, seja nas coisas que você tem vontade de fazer, ou até o jeito que você quer se vestir, ou até o jeito que você quer se comportar, falar, se expressar politicamente, entre outras coisas, é muito difícil você conseguir organizar tudo isso nas suas pautas e nas suas ações do seu dia a dia. É muito difícil. Então, essas semanas caiu assim por terra uma coisa muito doida que é qual é o meu limite? E aí eu pergunto, qual é o seu limite? Em tudo. Qual é o seu limite em tudo que vive na sua vida? Qual é o limite que a gente tem sobre as coisas? Como que a gente consegue saber quando que a gente precisa dar um. Não, peraí. Primeiro eu preciso cuidar de mim. Primeiro eu preciso dar conta de tudo que eu tô fazendo na minha vida. Pra depois a gente dar continuidade nas nossas coisas. Como que é? Qual é o limite de vocês? Me deixa aqui nos comentários, que eu gosto muito de ler. E eu acho que esse momento é muito importante. É um papo assim que. Gente, eu tô Abrindo o meu coração, meu sentimento. pra vocês, porque assim, é uma coisa. É bem pessoal, mas ao mesmo tempo também, conversando com algumas pessoas, eu vejo que é muito comum a gente não saber o quanto que a gente pode ir na nossa vida e o quanto que a gente pode se prevenir de muitas coisas, né? Então, assim, às vezes quando a gente tá sentindo, isso aqui não tá legal, essas coisas aqui não é o caminho certo, e a gente não dá a, a ação, a gente não tem a ação para às vezes a gente ter umas atitudes mais coerentes com aquilo que a gente tá sentindo e aquilo que a gente tá percebendo que não é o movimento certo pra gente. Então é muito doido como a gente se priva de ter as nossas atitudes, às vezes por medo, às vezes por falta de ações ao longo da nossa vida, para que a gente possa de fato falar ou não, ou dar a nossa opinião, ou dizer até, ó, até aqui eu consigo chegar, até aqui eu não consigo, aqui eu posso, ali eu não posso. E é em todas as áreas da nossa vida. E como isso faz às vezes a gente entrar em situações, ou não só situações, mas nos deixar mal porque a gente não soube dizer um não, porque a gente não soube determinar coisas na nossa vida. Em qualquer uma delas, tá? Eu acabei de falar sobre isso. E eu acho que é uma das coisas assim que eu cheguei nos 30 e eu acredito muito nos centênios. Vocês sabem o que que é? Que a cada 7 anos a gente tem uma fase da nossa vida. Então, do 0 aos 7, daí dos 7 aos 14 e assim vai por diante. E agora eu tô saindo do quarto e indo pro quinto, né? Eu tô com 33, então no 34 fecha o quarto ciclo. E assim, gente, tá muito forte. É muito forte, porque no quarto ciclo é aquele do amadurecimento das decisões. Então, assim, a mulher, por ter essa evolução do sentimento e essa percepção, teoricamente nos centênios, ela é em torno de 28 a 29 anos para 30, ela já começa a ter essas decisões muito fortes, assim, né, de coisas que ela quer ou de sentimentos, ou de atitudes, sabe? Mas não é uma atitude simples. É aquelas atitudes que fazem a mudança do sentimento, sabe? Então, assim, eu fui tardio. Eu fiz lá com 30, 32, 33. Então é agora que eu tô, assim, amadurecendo e fazendo isso acontecer, mas ao mesmo tempo é isso, faz parte de todo esse movimento, né? Então eu tô muito aberto pra isso e eu tô tentando não me sabotar. E aí isso é muito doido, porque quando a gente se sabota, a gente vê assim que a gente abre possibilidades diversas para que coisas e atitudes ao nosso redor e com a gente aconteçam e às vezes, na maioria das vezes, não são boas. Então é muito importante a gente ser verdadeiro com a gente, ser transparente com quem está ao nosso redor e principalmente com os nossos sentimentos para materializar a ação. Então, são coisas assim que eu tô pensando muito nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade. Hum. E aí do outro lado, me conta. Vocês são assim também? Tá acontecendo uma mudança? Teve um momento assim na vida de vocês que teve pensamentos que vêm desde lá da infância até o atual momento da vida de vocês? Como que é isso? Gente, se eu tô olhando.
pra baixo é porque a telinha tá aqui e eu não sei, hoje tá difícil eu conseguir olhar pra câmera, tá? Então vocês me perdoem. Prometo que na próxima a gente vai estar junto nessa. Vanilla tá aqui atrás e a minha Havaiana tá lá no fundo. Mas olha só, deixa eu falar pra vocês que isso é uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, mas de fato cansa, sabe? Cansa bastante exercitar. Só que é muito importante, a partir do momento que você tá aberto a se exercitar e prestar atenção no seu despertar sobre diversas possibilidades, e aí principalmente sobre quando você dá atenção para os seus sentimentos e para as decisões, aquele sexto sentido quando diz e você não dá atenção para ele e ele viu? Lá na frente ele vai falar, viu? Eu não falei pra você que você deveria ter dado atenção pro que eu te falei. Então, assim, é esse tipo de coisa que eu tô aprendendo e tá sendo é um processo bem único, vou falar pra vocês, assim. Então eu tô muito animado e eu acho que tudo isso está reverberando no meu trabalho. Então, é uma coisa que de fato nos últimos anos eu me dediquei muito a estar, eu me dediquei muito a me entregar nesse profissional, nessa coisa da criação de conteúdo. Eu gosto muito do que vocês compartilham comigo e o que eu faço também. Eu acho que é um respaldo. É um respaldo não. Eu acho que é uma. Acho que é uma interação, é como se fosse um vai e volta, sabe aquele brinquedo, vai e volta, sabe? Eu tô oferecendo pra vocês, vocês oferecem pra mim, eu entendo o que vocês querem, vocês entendem o que eu quero, e a gente, sabe? Tem essa troca e isso é muito gostoso. Então eu tô muito feliz. Tem coisa nova vindo por aí, muito especial. Só vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, ó, no minuto 9, 8, 7, não sei a minutagem que vai estar na edição do vídeo, mas vocês estão sabendo que vai vir uma coisa nova, muito especial. Eu tô muito animado com essa nova fase. E a cada semestre é uma nova etapa, né? Eu acabei de sair de uma agência, fui para uma outra agência. A Brunch me acolheu da melhor maneira possível, com seu profissionalismo. Eu tô muito animado com isso. Tô falando agora um pouco de mim, mais de mim. E aí tá vindo umas coisas assim muito especiais, muito únicas. E eu vou aproveitar cada momento tendo a decisão certa. Que isso foi uma das coisas que no primeiro semestre eu aprendi. Eu tenho que dar atenção pra minha intuição, para as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Eu tenho que dar a minha posição, porque é o meu trabalho, é a minha vida. E eu não posso deixar na mão das pessoas, eu não posso deixar que as pessoas decidam por mim. É um exercício bem difícil. Mas eu estou evoluindo. Porque assim, ao longo de toda a minha trajetória também, eu vi meus pais sendo mandados por outras pessoas, né? Minha mãe, eu lembro que quando ela se formou no terceirão, que ela fez supletivo pra isso, quando eles se mudaram pra Florianópolis, minha família é do Rio, quando eles se mudaram pra Florianópolis, a minha mãe, quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, estava fazendo supletivo do ensino médio, por exemplo. Então, assim, ela teve o estudo atrasado e tardio, mas ela também sempre trabalhou para outras pessoas que mandavam muito nela. E isso era uma coisa muito ruim, assim. Minha mãe tem uma personalidade muito forte. Então ela não achava justo a forma como ela era tratada e como as pessoas tratavam as pessoas, os outros funcionários que estavam ao redor dela. Então pra ela era muito difícil isso, sabe? E aí ela sempre chegava em casa falando, você tem que lutar pelo seu direito, você tem que... porque as pessoas não podem fazer isso, mesmo elas sendo proprietárias, donas de um empreendimento, de um espaço, de um lugar. Isso não é justo. E falando, isso eu vou trazer em um outro vídeo, mas falando um pouquinho sobre a história dos meus pais, é muito isso, assim, sabe? Eu vi meus pais servindo outras pessoas que tinham dinheiro, e isso foi uma coisa que, no fim, não é que me deu um gatilho, mas ao mesmo tempo isso também faz parte dessa minha interpretação de tudo o que tá acontecendo nos dias de hoje, no processo todo que eu venho tendo aí ao longo dos últimos anos. E aí, gente, isso é uma história para um outro vídeo, mas o que eu quero deixar aqui nesse vídeo é que vocês aí do outro lado comecem a sentir. A gente acabou de sair de uma pandemia muito louca, de um desgoverno muito doido. E além de tudo isso, a gente tá cada vez mais caminhando para as nossas relações cada vez mais profundas. Então, o que seria isso? É onde a gente consegue dizer para as pessoas aquilo que a gente pensa e o que a gente sente.
sem ter a coisa da política, sem ter a coisa de posicionamentos. E aí é muito difícil isso. É muito difícil você deixar essas coisas de lado e falar sobre o sentimento. Mas eu acho que a gente tá caminhando pra isso. É dizer como a gente se sente sobre as coisas. Aí sim, aí diferente de você trazer a política como uma pauta, é você dizer como você se sente sobre aquilo. Então, eu tô, assim, muito animado pra essa nova etapa que tá todo mundo passando. E o movimento eu acho que não é só meu. E aí eu queria muito que vocês compartilhassem aqui nas mensagens, nos comentários, tá bom? E é isso, eu acabo o vídeo emocionado, eu acho que eu falei muito. Espero que você que ficou até aqui se sinta acolhida, acolhido, acolhida. E um beijo no coração. Até o próximo. Não deixe de seguir as minhas redes sociais, estão todas aqui. Que, na verdade, todas elas é o mesmo nome, então você pode me procurar. Um beijo, um abraço apertado. Até mais.